Nesse vídeo, quero falar sobre a imaginação e o processo dialético entre apropriação e objetivação. Bom, se partimos do pressuposto que a imaginação é a criação de imagens com forma nova, ou seja, é a representação de ideias que depois se transformam em coisas materiais ou em atos práticos do ser humano, em primeiro lugar precisamos entender que a imaginação estabelece um vínculo muito estreito com a atividade. E esse vínculo que se estabelece entre atividade e imaginação remete-nos à discussão sobre dois tipos de imaginação: a imaginação passiva e a imaginação ativa. A imaginação passiva refere-se às representações mentais que não são acompanhadas de ação ou de ações. Às vezes, tais representações são substitutas das ações. Por isso, podemos até chamar essa imaginação passiva de fantasias, de fuga do real. Já a imaginação ativa, ela se apresenta como força motriz à ação do ser humano. Então, esse é um dado muito importante, porque quando falamos, por exemplo, em imaginação ativa, podemos então estabelecer uma relação entre essa imaginação e o processo de formação do gênero humano e do indivíduo, que é o processo dialético entre apropriação e objetivação. Ou seja, na imaginação ativa, eu faço os meus projetos, eu construo as representações mentais a partir dos conteúdos sociais que eu me aproprio, mas esse não é o ponto de chegada, e sim o ponto de partida. Além desse processo de apropriação, faz-se necessário considerarmos o processo de objetivação, que se caracteriza pela atividade, pela conduta do indivíduo, pela ação em função das representações que foram criadas. Ou seja, a nova imagem torna-se força motriz do comportamento humano. Essas representações mentais, portanto, são forças motrizes e organizadoras das ações e operações do indivíduo. Rubinstein vai dizer assim: é fundamental que a imaginação seja incorporada à atividade objetiva e não degenere numa fantasia infrutífera, afastando-se assim da atividade, ocultando, de certo modo, a realidade com um véu. Veja que ele está dizendo que a imaginação deve ser incorporada à atividade objetiva, ao processo de objetivação por meio do que foi apropriado. E nesse contexto, se estamos falando sobre o processo de apropriação e objetivação, não podemos perder de vista que faz-se necessário, para uma imaginação rica, uma imaginação efetiva, a apropriação do que foi objetivado já pelo gênero humano. E a partir daí o ser humano vai também se objetivar. Então, nesse sentido, a apropriação da cultura é condição indispensável para o desenvolvimento de uma eficaz imaginação. Só assim a imaginação será frutífera. É importante que o ser humano conheça a realidade objetiva para além da sua aparência e que ele possa, a partir de então, objetivar-se a partir de novas criações, a partir de novas representações. Nesse ponto, não se pode esperar uma rica imaginação se a pessoa não tiver um acesso às riquezas materiais e ideativas que foram objetivadas no percurso histórico-cultural da humanidade. E quando nós analisamos os conceitos de apropriação e objetivação, não podemos deixar de lado a análise da alienação. E o que é alienação nesse contexto? É quando o indivíduo é impedido de se apropriar dessas riquezas histórico-culturais. Então, as condições concretas de vida se apresentam como fatores essenciais à imaginação, mas também pode se configurar como elementos impeditivos
que obliteram a imaginação do indivíduo. Ou seja, aquilo que humaniza o ser humano pode também o desumanizar quando lhe falta o acesso a essas riquezas. Então, quando as riquezas humanas não são acessíveis, como é o caso de uma sociedade dividida em classes sociais, as pessoas não tendo esse acesso, terão também uma imaginação infrutífera, uma imaginação pobre. Daí é necessário a defesa pela apropriação e objetivação dos produtos materiais e ideativos nas suas formas mais ricas que foram produzidas pelo gênero humano.